Olá, amigos do SEAC, aqueles que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube. Sejam bem-vindos para mais um momento de aprendizado, de bate-papo, onde nós trazemos uma palestra espírita. E hoje, além daquela palestra inicial, nós teremos, né, uma troca de ideias com o Edgar Miguel. Eu convido todos, antes de passarmos a palavra ao Edgar, a prece inicial, que peço que me acompanhem em pensamento, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a quem pedimos, primeiramente, a permissão para que esse encontro de estudo aconteça, e também nos permita a presença sempre carinhosa, orientadora, dos irmãos espirituais que possam estar conosco, para que possamos refletir a respeito do conteúdo que nos é apresentado, tirar o melhor proveito e, como sempre, aplicar em nossas vidas. Que Jesus, nosso Mestre, nos ampare uma vez mais nesse propósito, esteja conosco e, principalmente, nos intua para que possamos ter o melhor aproveitamento. Que assim seja. Então, como eu apresentei anteriormente, hoje temos o Edgar Miguel, vai tratar conosco de mais um tema muito interessante, renovação. E passo, então, a palavra ao Edgar. Edgar, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco uma vez mais. Oi, Maurício, oi todos que estão conosco. Esse é um momento, sem dúvida, especial, onde a gente pode, juntos, principalmente com o Maurício e com a energia de todos que estão nos acompanhando, conversarmos sobre algo que pode fazer enorme diferença na forma como a gente vive a partir de hoje, né? E, evidentemente, que o mérito é todo do tema, né? E de tudo que está por trás dele, sob a ótica do Cristo e certamente da doutrina espírita. A renovação é sinônimo, podemos dizer, né, Maurício, de transformação e de mudança. E aí a coisa começa a ficar complicada, porque nós somos daqueles que detestamos mudança normalmente, né? Vocês percebam quanto a gente trabalha na nossa vida, quanto que a gente se desgasta e se preocupa na nossa vida para ter segurança, né? Para conquistarmos um ponto que nos parece interessante e agradável e que depois de conquistado a gente não quer mais que mude, quer que fique daquele jeito, né? Então, há uma expectativa natural, vou usar outra palavra, uma expectativa comum do ser humano de buscar a segurança que nós entendemos, infelizmente, ser igual a nada se alterar. Então, a gente conquista uma determinada posição, uma determinada condição financeira, por exemplo, uma determinada estrutura familiar, uma determinada situação, e depois de conquistado, a gente não quer mais que aquilo se altere. Não quer, né? E trabalha fortemente para que ela não se altere. E sofremos quando ela se altera. E sofremos antecipadamente na expectativa de que ela se altere. Por quê? Porque nós sabemos que ela se alterará. A vida encarnada, ela tem algumas condições essenciais. Talvez eu possa dizer que a primeira delas é que ela é temporária, que ela se transformará, que ela terminará, inclusive, que é o máximo da transformação, tá certo? A transformação absoluta de alguma coisa é quando ela se destrói, quando ela deixa de existir, que é exatamente o que vai acontecer com a nossa existência temporária aqui na Terra,
né? Isso, inclusive, como tão bem nos explica a doutrina espírita, mas não só, a própria física nos fala sobre isso, que a matéria e tudo relacionado à matéria está em permanente transformação, em permanente degradação, desintegração. É da matéria que ela vire energia, já que ela é nada mais, nada menos do que energia condensada. Então, gente, quando nós nos fixamos, nos enrijecemos na ideia, eu vou melhorar ou piorar, na ilusão da permanência de tudo que diz respeito à vida encarnada, nós estamos plantando tempestade para a nossa vida. Nós estamos armando uma bomba relógio que explodirá amanhã. Quando? Não sei, mas vai explodir. Por quê? Porque vocês sabem que a decepção está diretamente relacionada à expectativa. Maior expectativa, maior decepção. Então, assim, quando nós criamos uma expectativa, quando nós desejamos fortemente que as coisas não se alterem, que as coisas não se renovem, que as coisas morram e nasçam permanentemente, nós estamos armando uma situação, montando uma situação que sofreremos. Por quê? Porque as situações vão se renovar. Essencialmente, é da lei que isso ocorra. E nós vamos ter que lidar com a nossa frustração, com a nossa decepção, quando isso ocorrer. Porque ocorrerá. Então, percebam que, mesmo que a gente leia a respeito da lei do progresso, mesmo que a gente ouça dentro das casas espíritas e nos livros, que necessariamente tudo se renovará. Tudo se renovará. Nós estamos permanentemente em renovação. Eu não estou falando na questão física, mas na questão interna. Cada momento nós temos sentimentos que podem nos surpreender por serem novos, por serem inéditos, por serem inesperados. Nós temos pensamentos diferentes com o passar do tempo, etc. Né? Quando a gente não para incorporar isso na nossa forma de viver, a gente está criando uma condição de sofrimento de curto e longo prazo que diz respeito a uma escolha. Não diz respeito a nada de um planejamento reencarnatório, não diz respeito a um retorno de uma plantação anterior, nada disso. Diz respeito a uma escolha que a gente está fazendo. Né? Podemos incluir isso naquelas causas atuais das nossas aflições. Né? Porque olha só, nós estamos escolhendo alguma coisa falsa. Nós estamos, como diz antigamente, amarrando o nosso burro no lugar errado. Tá certo? Por quê? Porque esse burro vai fugir. Não vai dar certo. Então, olhem só o que a gente está fazendo. E isso é apenas uma das características, né, Maurício? A gente adora, muitas vezes, ilusões. A gente coloca na cabeça determinadas coisas ou deixa de pensar em determinadas coisas que a gente decide e depois se espanta. Gente, a renovação, ela não é só, ela é lei porque ela é tão necessária. Tão necessária. E aí, assim, a gente poderia falar sobre ela durante 3 horas, mas eu quero citar um aspecto dela que eu acho que se fala muito pouco, que é a questão do tédio. Tédio. Se não houver renovação, nós vamos sofrer tanto de tédio. E tédio é uma das coisas, é uma dor muito dolorosa, é uma condição íntima que se cria dentro de nós exatamente quando a gente se opõe a uma renovação interna, quando a gente quer ficar do mesmo jeito. Eu digo para vocês que nós não aguentamos ficar do mesmo jeito.
Nós hoje, e aí eu estou generalizando, peço desculpas, estamos numa condição evolutiva com tal grau de autodesconhecimento, com tal grau de ignorância sobre o que sentimos e pensamos e por que sentimos e pensamos, que se a gente ficar muito tempo como a gente está intimamente, a gente sofreria ou sofre demasiadamente. Demasiadamente. Porque hoje nós estamos naquela condição de ter que suportar quem somos. Nós temos que suportar a nossa ignorância. E a nossa ignorância não nos causa felicidade. Isso precisa se renovar. Que bom que a vida nos muda de lugar. Que bom que a vida nos joga para cima e diz, agora voa, né? Que bom que a vida nos puxa o tapete, né? Destruindo as nossas ilusões. Que bom que a vida nos traz o desencarne para que a gente renasça. E veja, renasça no plano espiritual inicialmente, e depois morra no plano espiritual, simbolicamente, é claro, e renasça no plano material de novo, para que as transformações externas nos ajudem nas transformações internas que são tão e tão necessárias. Porque assim, só para encerrar esse começo, vai chegar um dia, e eu torço para que seja urgente a chegada desse dia. Vai chegar um dia que nós não vamos suportar ser quem somos. Nós vamos estar exaustos de continuar a ser como sempre fomos nos últimos, vai saber quantos anos. E nesse ponto de inflexão, nesse fundo do poço, e vocês sabem que eu adoro o fundo do poço, nesse momento nós vamos ter a vontade de renovar-se. E aí nós vamos nos renovar. Porque quando nós temos a vontade, tudo acontece. Com facilidade, como bem diz a resposta da questão, da terrível questão 909 do Livro dos Espíritos. É isso, Maurício. Já temos aí 40 assuntos, não? Sem dúvida. Né? Enquanto você apresentava o tema, aqui fiquei pensando da maneira que você colocou o assunto. São tantas coisas para refletir que nós podemos nos encontrar em duas situações. Ou não temos nada mais para comentar a respeito dele e precisamos começar a refletir, ir para casa refletindo, né? Ou então há muita coisa para se refletir a respeito. E vamos ficar com a segunda opção. Eu também. Eu não consigo deixar de refletir e questionar, né? Até porque esse tema renovação, como você acabou de expor, nós percebemos que ele se encaixa na lei de conservação, destruição, na lei do progresso, na lei do trabalho. Nós vamos atingir o ponto da lei de justiça, amor e caridade, ou seja, é um tema tão importante e abrangente que ele está presente em todas as leis morais, as leis universais. Né? Então, dá para tratar ele de diversas formas, não é? É verdade, Maurício. E você citando isso, a gente precisa se lembrar em Kardec que a única coisa no universo que é imutável é o Pai. É uma das características dele, imutável, lembra? Então, todo o resto, inclusive nós, a energia, a matéria, seja lá mais o que existe, acho que não existe mais nada, tudo tem como característica essencial esse movimento, essa mutabilidade que implica numa renovação de tudo. Tudo se renovará permanentemente, menos o Pai. Né? E olha, me digam, se não é bom o nascer de um novo dia. Me digam se não é bom.
como a natureza se alegra. Nós, me digam se nós nos alegramos por conta de um novo dia. Um novo dia implica numa nova possibilidade, Maurício. Implica numa página em branco, a nossa disposição para que a gente escreva ou desenhe. Desenhe pode ser bom. Ou a gente desenhe uma nova vida. Ai de nós, Maurício, se não houvesse a renovação. Como é que nós vamos ser felizes sem renovação? Me diga, impossível, impossível. Porque a gente, na nossa ignorância natural, né, porque desde o início, a gente continuaria ignorante para sempre. Imagine, por isso o absurdo do inferno eterno, né? É um absurdo essencial. É espantoso a gente ter acreditado nisso um dia. Espantoso. Sendo que tudo à nossa volta se altera. Por que se altera? Porque faz parte do amor do Pai, Maurício. A renovação aí é sinônimo de amor. Que bom! Por muito nos amar, o Pai renova as nossas possibilidades, garantindo que a gente consiga ser feliz. É muito sério isso. Por isso que você citou todas as leis. Não resta nenhuma, fica para trás. Porque precisa da renovação. Sem a renovação, nada disso ocorre. Perfeito. E você, cada vez que a gente conversa, que você fala alguma coisa de novo, abre possibilidade para mais infinitas Eis a grandeza questões, do tema. né? Não é? E você fala que inadmissível a questão do inferno eterno, né? Mas eu te diria que, diante disso, parece que se torna absurdo o pensamento de um céu contemplativo também, a menos que contemplativo não tenha o significado que tradicionalmente nós entendamos a respeito dele, né? Porque um céu contemplativo provavelmente implicaria em não renovação também, não é? Absurdo, igualzinho o inferno eterno. Absurdo. Deus me livre. Tem gente que não quer ir para o céu porque ia ser um tédio. Né? O inferno acaba sendo mais movimentado, mais interessante. Não é? É verdade. Sim. Então, olha que situação. Parece que o homem carregando um peso de materialidade muito grande, nós sabemos o impacto que a matéria exerce sobre o espírito, né? Principalmente na fase que o homem se encontra na Terra. Parece que a questão de renovação, de mudanças, de alterações, ela por demais cansativo. Talvez por isso, inclusive, implique no homem fugir das mudanças, das renovações. Mas, diante da exposição que você fez, e de acordo com a lei do progresso, o link que eu estou fazendo, parece que a vida necessariamente nos impõe crises e as crises nos empurram para a renovação. Sem dúvida, Maurício. E aí, você me deu um gancho maravilhoso para redefinir a crise. Vamos redefinir a crise? E olha, redefinir é também renovação, né? Não é? O que é a crise? O que é a crise? Podemos dizer, eu vou me ater a dois aspectos. Geralmente a crise é quando acontece alguma coisa que muda o que eu não queria que mudasse. Tá certo? Muda aquilo que eu estou acostumado. É só isso que é a crise. É só isso, né? E um conceito mais técnico, eu poderia dizer que a crise é uma alteração de parâmetros. É só isso. Vou dar um exemplo. Eu tinha uma quantidade disponível de água aonde eu vivo, tá? E eu estava acostumado com essa quantidade de água. Eu não estou falando nem que é muito nem que é pouco, tá? Estava acostumado, né? E aconteceu alguma coisa, renovou-se alguma questão, e essa quantidade desse recurso, por exemplo, a água, se alterou. Uma crise. Né? E geralmente a crise, a gente dá esse nome,
né? Que, na verdade, a crise é também sinônimo de uma renovação, de uma alteração. Geralmente damos esse nome quando os parâmetros se tornam mais restritivos, quando alguma coisa, algum recurso diminui a sua quantidade disponível. Por quê? Porque a gente detesta restrições, né? Nós somos aqueles rebeldes que querem tudo de tudo em quantidade infinita. Tá certo? É assim que nós somos. Qualquer coisa diferente de uma quantidade ótima e infinita, a gente chora, né? A gente esperneia, a gente acha ruim com a divindade, né? Por quê? Porque a gente não entende o que está acontecendo. Uma crise é uma nova situação que vai nos ajudar a aprender alguma coisa sobre nós mesmos para chegarmos num novo patamar de serenidade, de satisfação. Ponto. Então, a crise é sempre um motivo de aprendizado. Só que nós, rebeldes e ignorantes que somos, né, a gente acha ruim da crise. E olha, é tão estranho tudo isso, porque a crise ela é óbvia. Né? É bíblico a questão da crise. Lembra de José dizendo ao faraó, né, teremos 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Vamos nos preparar para as vacas magras? Vamos. Pronto. Então a crise é bíblica. Então nós estamos numa crise, porque os parâmetros da vida mundial estão se alterando. Ok. Hoje, a gente devia se preparar para a próxima crise, porque ela virá. Ela virá. É óbvio, é matemático, faz parte do conceito de que nós estamos conversando hoje, que é o de renovação. Concorda, Maurício? Concordo e estava pensando no fator histórico, conforme você vinha falando. Parece que a questão da renovação ela é tão presente, ela é tão natural, observando a história, né, da humanidade, que nós vemos que grandes impérios que permaneceram conquistadores durante séculos, muitas vezes, num dado momento foram arrebatados ou, de alguma maneira, desapareceram, alguns quase que sem deixar vestígios, propriamente dito. E o que a história nos diz é que a maioria das vezes que isso aconteceu foi quando as questões culturais, as questões sociais se estabilizaram durante muito tempo, quando deixou de acontecer a renovação natural. E nisso, parece que nós vemos, analisando propriamente o Império Romano, nós vemos que o Império Romano se alimentava daquilo que ele encontrava. Talvez por isso a duração durante tantos séculos. Ele não só impunha um ritmo diferente para a sociedade que era conquistada, mas ele permitia que ela continuasse e assimilava algumas coisas daquela sociedade também, né? Assim, guardadas as proporções, um povo uma interferência maior, outro povo uma interferência menor. E com isso, então, sobreviveu aparentemente diversos séculos. E a renovação, Edgar, é nesse ponto que eu gostaria de chegar, parece que ela implica bastante nisso também, da compreensão do ambiente, de sermos alterados por aquilo que o ambiente nos oferece e alterarmos o ambiente de acordo com aquilo que nós, vamos dizer, do nosso ponto de vista, das nossas ações. E aí, então, nós teríamos o progresso, a evolução, uma interação que enriquece todas as partes.
Numa situação dessas, uma crise igual a que nós passamos atualmente, ela parece que tem carregada de muita tristeza, muitos malefícios, principalmente individuais, mas o resultado geral parece ser um salto muito grande em criatividade, em novas interações sociais. Ou seja, parece que nós criamos uma facilidade muito maior. Não sei se consegui me expressar. Acho que sim, Maurício. Sim, sim. Eu concordo plenamente com você. Para mim, o passado é uma biblioteca que precisa ser consultado para que a gente aprenda, né? Então, quando você cita os impérios que passaram, a gente, e você, inclusive, faz uma análise do porquê que eles passaram, você sabe, né? Um dos ciclos mais fortes da natureza é o ciclo do nascer, amadurecer e morrer, né? E isso acontece no âmbito social também, no âmbito dos impérios, né? Se você observar, os impérios, eles caem de maduro, né? Eles caem porque apodreceram por dentro, exatamente como um fruto que cai da árvore porque já estava imensamente maduro, né? E ele precisa, olha, aí que vem o grande, acho que talvez o que a gente mais possa aprender, da essência do amadurecimento brutal do fruto, ele expõe a semente que abre um novo ciclo, né? Então, a queda dos grandes impérios, que evidentemente precisa chamar de uma crise para o império, né? É uma crise total, vamos chamar assim, né? Ele abre espaço para tudo que for positivo daquele processo de amadurecimento do império e também dos indivíduos, a gente pode fazer a mesma correlação, abre espaço exatamente para que a gente dê um passo à frente. A gente aproveita do Império Romano tudo de bom, né? E repercute até hoje. O direito que nós temos hoje, enquanto ciência, a ciência do direito, do direito, não vou falar da justiça, do direito humano, foi absolutamente influenciado pelo direito romano. Nasceu ali, né? Quer dizer, ou cresceu fortemente ali, né? Então, tudo é bom nesse processo. Não há nada de ruim no processo de renovação, a não ser a nossa inconformação com ele. Se a gente der um passo atrás, a gente vai ver que a renovação só tem benefícios. Ai de nós se os processos não se alterassem. A gente realmente deixaria de progredir. A lei do progresso precisa da renovação como fator essencial. Essencial. Agora, se a gente consegue dar uma olhada no passado, como você nos convidou, e aí a gente nem precisa ir tão longe, no passado da história, em termos de civilização, mas se a gente olhar o nosso passado, hoje, desta existência, principalmente aqueles que têm mais de 30 anos, por exemplo, a gente pode perceber que, felizmente, que uma série de situações passaram. Alguém gostaria de ainda estar na pré-escola? Alguém gostaria de ficar 20, 30 anos no primeiro colegial? Alguém gostaria de estar o tempo todo numa mesma posição? Não, não gostaríamos, né? Então, alguém gostaria de ter a dor de dente durante 20 anos, gente? Ou a gente gostaria que a dor de dente passasse logo? Óbvio que sim. Né? Mas vamos pegar um momento feliz. Alguém gostaria de estar numa permanente festa, na mesma festa? Na sua primeira festa de aniversário ou na 20ª festa de aniversário? Você gostaria de estar durante... Eu vou ser generoso. Alguém gostaria de estar durante 30 dias na mesma festa, com as mesmas pessoas, com os mesmos doces e salgadinhos, gente? Duvido. Duvido. Então, nós já somos capazes de fazer uma análise nada complexa sobre a necessidade da renovação. Nós buscamos isso. A gente fala assim, o que a gente vai fazer de novo hoje?
que a gente vai fazer de diferente no domingo? Então, nos dizendo sobre o quanto nós precisamos e queremos a renovação. Agora, a gente precisa tratar, Maurício, já falando um pouquinho do como, porque eu gosto muito do como, você sabe disso. A gente precisa tratar a nossa resistência às mudanças que a gente julga indesejáveis. Porque nós somos aqueles, né, que queremos mudar um monte de coisa, mas algumas coisas não. Tá? É uma das nossas incoerências. A gente não quer mudar nada que nos dê trabalho. Esse é o grande ponto. E isso vai de frente, vai ao encontro da lei do trabalho e da lei do progresso. Porque nós precisamos mobilizar as nossas energias na direção do esforço. Precisamos. Se a gente esquecer que nós não vamos conquistar coisíssima nenhuma sem esforço, se a gente esquecer disso, nós vamos sofrer muito. E quando você fala do que está acontecendo hoje, Maurício, sabe por que está acontecendo hoje o que está acontecendo hoje, no meu entendimento? Sabe por que as coisas estão sendo mudadas na marra hoje? Porque a gente não quis mudar antes. Porque a gente ficou preso a uma situação de estagnação, porque a gente não teve a coragem de fazer as mudanças antes que elas fossem necessárias. E como a vida não vai nos deixar em paz, tá? Alerta geral a todos que nos ouvem. A vida não vai te deixar em paz. Não adianta se esconder no escurinho do quarto, embaixo da cama, na ideia de que a vida não te perceba. Tá certo? A vida arranca a cama, arranca o quarto, arranca o piso, tá? E nos coloca numa nova situação, obrigatoriamente, para que a gente prossiga. Então, um dia, Maurício, eu espero que logo, só para eu finalizar essa parte, espero que a gente receba a renovação, as mudanças de braços abertos, com alegria, como se fosse uma aventura. Sabe aquela aventura da criança, quando você diz para ela assim, vamos fazer uma coisa diferente? E a resposta sempre é, vamos! Depois a criança pergunta o que é. E nós todos, mais adultos, né? Adultos, o que não quer dizer maduros, né? Se alguém, vamos fazer coisa nova? Depende. Depende. Não sei do que se trata. A gente precisa voltar a ter esse espírito de aventura, lembrando que nada pode nos destruir. Né? Claro que eu não estou citando aqui que a gente deve se aventurar em qualquer coisa, né? Óbvio que não. Né? Mas as mudanças que a vida nos traz, a princípio, se a vida nos traz, a princípio, ela traz benefícios. Edgar, Oi. Considerando, como nós falamos, que a renovação ela está presente em todo o conjunto das leis universais ou das leis morais, e você diz, vivemos provavelmente esse momento de crise porque algo faltou, algo que não fizemos, e a vida nos empurra para ela, e sabendo que há esse complô das leis universais, se você me permite chamar assim, para que nós as realizemos, né, que nós atendamos aquilo que ela nos sugere, o que exatamente faltou? Porque, sem dúvida, se ela, a renovação, ela cumpre o requisito das leis morais, e tendo Allan Kardec e os espíritos nos colocado de maneira muito clara e definida na terceira parte do Livro dos Espíritos,
como nós citamos a lei de conservação, destruição, progresso, trabalho, eu gostaria de te provocar com isso. Faltou a lei de amor, justiça e caridade? Seria essa, talvez, a falta, aquilo que nos empurrou para essa crise atual, onde nós percebemos que o mundo se renovou, muitas pessoas se renovaram, outras, sem dúvida, aplicaram a única desvantagem que você cita, que é a inconformação, pessoas inconformadas, enquanto outros se renovam. Será que a renovação, nesse caso, ela nos conduziu para isso? Isso seria o que faltou, Edgar? Eu penso que sim, Maurício. Penso que sim. A gente estava num caminho de uma brutal acentuação do egoísmo, do individualismo. Não é? Tudo que a gente fazia, e faz ainda, né? É apenas no intuito e no objetivo de satisfazer os próprios desejos. Nós vivemos ainda numa época de absoluta liberdade, de forma geral, né? De forma geral, né? O que impede alguém hoje de fazer alguma coisa? As tradições praticamente se diluíram. As religiões, enquanto cerceadoras da nossa liberdade, também desapareceram ou perderam brutalmente as suas forças. E eu não estou dizendo que isso é ruim, né? Mas nós somos aqueles que temos imensa liberdade, né? Mas pouquíssimo desejo de responsabilidade, né? Então, com essa liberdade de montarmos a nossa vida conforme a gente deseja, e aí eu faço um parênteses, muitos de nós não temos essa liberdade, muitos de nós vivemos em situações muito restritivas, e aí eu digo regimes ditatoriais, situações de grandes fomes, de grandes limitações dos recursos mínimos de subsistência, né? Fora esse grande público, né? A maioria de nós no mundo hoje vive uma situação onde pode viver como deseja praticamente, né? E nós estávamos e estamos utilizando essa possibilidade apenas com objetivos egoísticos. Estou generalizando, é óbvio, né? Se isolando do outro. Se o outro me dá trabalho, então eu vou embora. Se o outro não faz o que eu quero, então não serve. Se o outro me aponta o dedo desagradavelmente, então eu rompo. E isso a gente percebe como... O que havia de verdade, a grande crise que já estava em andamento? A crise do relacionamento, né? A gente vê aí todos os matrimônios fragilizados de forma imensa, aonde ao primeiro toque de uma insatisfação, rompo. Na escola, se o professor é muito A ou B, rompo, brigo. E assim tudo que a gente faz, né? E aí nasceu o politicamente correto, a era do mimimi, né? Tudo porque a gente somente aceita da forma como eu desejo, tá? Então, estávamos ou estamos na era do individualismo. E aí nós estamos falando de algo onde não cabia, não existia nenhuma consideração a respeito da lei do amor, né? Do olhar compaixão, cheio de compaixão e empatia, a preocupação mínima com a dor do outro. O que a gente fez da dor do outro? Se afastou dela. Se afastou dela. E, de novo, estou generalizando, né? Então, eu acho que talvez... eu vejo que esta grande crise é resultado, né, da crise que nós criamos por nos afastar da única solução que existe
para a nossa dor essencial, que é a dor de não ser feliz. Né? A única solução visível no horizonte, a única, é aprendermos a amar, né? Aprendermos a olhar o outro, é darmos algum peso à dor do outro, a sairmos da nossa concha, né? Onde estamos nos aprisionando por vontade própria, né? Com medo do mundo, do outro, né? Com uma incapacidade ilusória, tá? Porque é só aprender, de conviver, né? De conviver. E veja, o que a pandemia nos está obrigando é o extremo da não convivência, né? Não queríamos conviver? Muito bem, então parem de conviver, né? Suportem a si mesmo, né? Vivam a solidão, né? Vivam um período de estagnação, onde eu não posso fazer nada novo, tá? Eu não posso me distrair mais. A busca de adrenalina e novidades, né? Olhem para aquilo que vocês não estão olhando mais, né? A gente fala de solidão, Maurício, desculpa. A gente já vivia essa solidão faz muito tempo. Essa solidão é a falta de nós mesmos, né? De nós não estarmos na nossa própria vida, enchendo o nosso dia de 1 milhão de atividades, quase nenhuma essencial, só para fugir de si mesmo. Então a crise nos impõe a gente estar com a gente, né? Para que a gente tenha a oportunidade de retomar o caminho. Poderíamos ter feito antes da crise. E muitos fizeram, graças a Deus. Essa sua última citação é retomar o caminho. Conforme você foi explanando a respeito do tema, me pareceu que a crise ela simplesmente acaba sendo um instrumento que nos mostra que o caminho está errado. Sim. E que nós devemos tomar outro caminho. E esse caminho, por ser diferente, ele é um caminho de novas ações, um Sim. caminho, né, de renovações. Então, esse caminho, né, novo, ou trilhar por esse caminho, nós poderíamos dizer da renovação, a renovação é um processo. Enquanto a crise é um fato pontual, a renovação é um processo. Quer dizer, eu preciso planejar, eu preciso fazer uma observação do fato e planejar onde eu quero chegar. É possível fazer esse mapeamento desse processo? E aí agora eu te jogo numa fria, porque eu não sei se você já pensou nisso, porque isso está de acordo com o como, né? Tudo bem, o caminho está errado, eu tenho que renovar. Aí como que eu vou renovar? Quais são as etapas, né? Levando em conta aquela questão da inconformação que você citou anteriormente. Daria para a gente ter uma ideia mesmo que simplificada nesse momento, desse processo? Que pergunta linda, Maurício. Que colocação linda. Claro que sim, 1000 vezes sim. 1000 vezes sim. É óbvio que eu não estou falando de um planejamento milimétrico, né? Amanhã eu vou fazer assim, depois da manhã. Não. Eu estou falando de um planejamento de alteração, de aproveitar. Veja, se eu já sei o que não funcionou, e a crise está mostrando o que não funcionou, se eu já sei que eu tenho que retomar o caminho, se eu já sei qual é o caminho, entendeu? Eu tenho que olhar para dentro de mim e verificar quais são os pontos de resistência ao caminho, Maurício. Quais são as tendências que estavam me levando para longe do caminho. Tá certo? E eu tenho a oportunidade de olhar para o caminho e verificar melhor o que ele é. Porque é possível, viu, Maurício? É muito possível que muitos de nós não tenham entendido o caminho e por isso o rejeitado, né? Enquanto a gente pensar
que o caminho da disciplina, que o caminho do dever, que o caminho do Cristo, ele é pesado, nós vamos ter resistência para vivê-lo. Resistência para vivê-lo. E isso é um contrassenso, já que o próprio Cristo diz que com ele o jugo é leve, o fardo é leve e o jugo suave. Então qual é o problema? O problema está na falha do nosso entendimento sobre o caminho. Não há um caminho melhor e mais fácil do que o caminho do Cristo. O que eu estou dizendo, sou estranho, eu sei. Porque todo mundo que se aproxima do Cristo fala, meu Deus, é muito difícil, não é, Maurício? Muito difícil. Eu estou cansado de ouvir esse comentário, sinceramente. Tá? Estou cansado. Porque esse comentário não diz, só diz da nossa resistência. O caminho do Cristo é o caminho mais fácil. A gente não percebeu isso. Nós já estamos e continuamos a tentar os outros caminhos. Alguém gostou dos outros caminhos? Será que alguém gostou do resultado de termos e estarmos vivendo os outros caminhos que não o do Cristo? Acho que não, né? Porque a insatisfação graça adoidado, porque a infelicidade é permanente, né? Então, a gente precisa se reposicionar e o grande plano, respondendo a sua pergunta, o grande plano que a gente precisa fazer é eu preciso fazer o meu plano. O meu plano tem que ser como eu vou começar a pensar diferente, a enxergar diferente as coisas. Vou dar um exemplo básico que a gente cansa de falar. Bem, a minha vida está em permanente renovação, em permanente transformação. Muito bem. Eu estou envelhecendo a cada dia, a velocidade constante de um dia por dia. Tá certo? Estou envelhecendo. Isso significa que meu corpo vai parar de funcionar. Vai. A gente precisa colocar no nosso plano de ação a preparação para este instante. E a preparação, gente, quando eu falo preparar o instante da morte, não é pensar o velório, que nem fez o príncipe lá da Inglaterra, o rei da Inglaterra, que faz 20 anos que ele planejou a morte dele. Não estou falando de planejar o velório, eu estou falando de como eu vou sentir esse momento de transformação. Como eu concebo o processo de transformação dentro de mim. Como que se eu olhar para esse momento de transformação, que é magno no processo, na vida encarnada, porque ele é muito importante, o que eu sinto sobre isso? Eu sinto medo? Muito bem, então, a partir de hoje, eu preciso cuidar desse medo. Eu preciso entender por que eu tenho esse medo. Eu preciso buscar respostas. Por quê? Porque daqui a algum tempo, que pode ser daqui a um segundo, daqui a algum tempo, quando acontecer o meu desencarne, eu estarei intimamente preparado. Eu estarei intimamente entendendo o quanto é comum o desencarne. Só para dar esse exemplo. Posso dar um exemplo mais, não sei se é mais suave. Tá, digamos que eu seja casado e tenha alguns filhos e alguns deles estão na idade de 15 anos. Eles sairão de casa. Eles talvez morem a quilômetros de distância, centenas, milhares de quilômetros. Eu estou preparado para esta renovação da minha vida? Eu estou preparado para a síndrome do ninho vazio, que é quando todos os filhos saem de casa? Não estou preparado? Por que não? Por que não se preparou? Que espécie de ilusão você alimentou de que isso não iria acontecer? De que espécie de negação você alimentou a ponto de não pensar no assunto? Sendo que você está habituado a olhar para a sua despensa toda semana e se preparar para a falta do arroz, para a falta do açúcar. E se antecipar para que não falte. Então, Maurício, nós já falamos sobre isso. Nós sabemos o que fazer. Nós sabemos o que nós temos que fazer.
já que a gente faz em outras situações similares da vida. Mas a nossa negação impede que a gente faça. Então, o que nós temos que fazer é, diante do conceito de renovação, dentro da ideia de preparação que você citou, é o seguinte, muito bem, o que vai mudar na minha vida? Vai mudar isso, 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 isso e isso. Quase tudo, portanto. Tá certo? E, inclusive, a mudança máxima vai ser quando eu desencarnar. Mudança máxima. Muito bem. Legal. Ótimo. Eu tenho como mudar isso? Não. Eu tenho como evitar? Não. Ótimo. Só me resta a opção mais sensata, mais benéfica a mim mesmo bem, eu vou me preparar para isso. Eu vou verificar o que eu não gosto, o que eu não aceito, e eu vou trabalhar para aceitar, para me preparar. É o mais sensato para a nossa própria felicidade. Respondi, Maurício? De maneira geral, então, seria uma predisposição para a mudança, Sim. romper as resistências. Bom, digamos, diante de um cenário de compreensão, eu devo ter a boa vontade de promover a renovação, que aparentemente, para esses casos que você cita, elas são íntimas, muito embora tenham a origem no ambiente externo, ou possam ter a origem no ambiente externo, elas são íntimas. Então, a renovação ela acaba voltando para a questão de ser um processo de alteração na nossa intimidade, na nossa compreensão e na nossa predisposição de agir. Brilhante síntese, Maurício. É isso. É isso. Aliás, todo progresso verdadeiro começa no ser. Depois vem para fora. Né? Nós vamos mudar esse mundo? Vamos, quando a gente se mudar intimamente. Não tem jeito, não tem jeito. Qualquer lugar é assim. Então, brilhante o seu resumo. É isso. E, Edgar, não parece... Eu digo de parte de nós mesmos, espíritas, não vou debitar esse peso a nenhum dos outros irmãos, não. Não parece uma infantilidade muito grande de nossa parte, nós percebemos, querer um mundo de regeneração, um mundo melhor, sem que de nossa parte nós façamos essa renovação? Imensa imaturidade da nossa parte. De novo, nós com aquela ideia de ter o que não se esforçou para ter, né? Então, eu quero um mundo sem doenças, um mundo na temperatura primaveril, tá certo? Sem raios, chuvas, trovoadas, terremotos e vulcões, tá certo? Eu quero tudo isso e mais, um monte de coisa, porque a lista é grande, sem nenhum esforço. É o cúmulo da imaturidade, né? É o cúmulo da infantilidade, até porque será que o Cristo precisa nos dizer de novo o a cada um segundo as suas obras, definindo a regra mor, a regra magna de como é que a gente conquista a felicidade? Queres felicidade? Plante felicidade. Ponto final. O resto é... Sabe, nós somos aquela criança, Maurício, tá certo? Que a gente tapa os olhos porque a gente não quer que exista o que existe. Tá certo? Então, não, eu não gosto disso, então eu fecho os olhos. É o pico da nossa infantilidade. Tá certo? O pico. Né? E vem a vida e fala assim, abra os olhos. Não existe nenhum monstro aqui fora. É tudo o amor, é tudo a bondade, é tudo para o seu bem. Não existe nada agressivo que nos destrua essencialmente do lado de fora. Ah, mas eu não suporto a transformação. Você não quer suportar a transformação, é diferente. E eu entendo, viu, Maurício, eu sei que a gente está finalizando, eu entendo que
Muitos de nós, de fato, não conseguimos suportar. Mas por quê? Porque não se preparou. Existem situações de transformação que a pessoa entra num desequilíbrio que ela não consegue controlar. É justo que a gente fale sobre isso, mas não conseguimos lidar com uma determinada situação, no meu entendimento, porque não nos preparamos para ela. Porque eu não posso pensar que a situação é além da minha capacidade. Não posso pensar isso. Porque seria injustiça divina, né? Então, o que aconteceu? Eu que não me preparei. E vou dar um paralelo rápido. Eu sei que eu vou correr a maratona daqui a 2 anos. São 42 quilômetros de corrida. Se eu não me preparar, eu não aguento o 3º quilômetro. Mas eu tenho 2 anos para me preparar. Então, de novo, o plano de ação. Eu vou desencarnar? Sim. Meus filhos vão sair de casa? Vão. Minha esposa talvez desencarne antes que eu? Talvez. Talvez eu perca o emprego? Talvez. Talvez eu tenha câncer? Talvez. Talvez eu fique cego? Talvez. Você está preparado? Pois se prepare. Você tem um tempo, não sei quanto, para se preparar. Talvez nem aconteça. Que bom, né? Por quê? Por que talvez não aconteça? Porque se você se prepara antes, não precisa mais acontecer. É isso. Olha, esse é um ponto muito interessante. Se você se prepara antes, talvez não precise acontecer. Porque, na verdade, o que se espera da gente é essa transformação, né? Então, se você já se transformou, por que precisariam acontecer as coisas, né? É verdade, Maurício. E olha, a gente está terminando, né? Sim. Então eu vou deixar uma Aliás, bomba. eu gostaria que você fizesse isso, a sua conclusão Tá certo. sobre. Eu vou deixar uma coisa terrível para terminar. Que bom. Não sei se você vai gostar, mas eu sei que é terrível. Eu te Eu sei que é convido terrível. para o mês que vem também e a gente fala sobre ela, se a bomba for grande. Tá bom. É... Como é que a gente se prepara? Que elementos a gente pode e precisa usar para se preparar? O mais importante elemento para a gente se preparar é a gente consolidar dentro do nosso coração a certeza absoluta de que nós somos amados, de que o Pai nos ama absurdamente, absurdamente. Tanto, tanto, tanto que tudo que a gente precisar nós teremos. Mas tudo que a gente precisar de verdade, a gente terá. Nós não somos uma folha ao vento à mercê das circunstâncias. Nós estamos submetidos às circunstâncias que foram preparadas por um coração que nos ama absurdamente. Nada é mal, portanto. Tudo vem deste amor. Eu acho que esse é o ponto mais importante da preparação. Eu não vou citar outros para não me alongar, porque esse já nos dá trabalho suficiente para conquistar essa certeza absoluta. Eu preciso me sentir permanentemente amparado. Se amanhã eu abrir um exame e dizer eu estou com câncer, este é o amparo divino em meu benefício. Ter uma doença, talvez terminal, é o remédio à minha doença da alma. E por quê? Porque nós precisamos partir do pressuposto que eu sou absurdamente amado, amparado e cuidado.
A vida cuida de mim. A vida cuida de mim até que eu não saiba cuidar de mim. E tudo que acontece na vida é o amor cuidando de mim. E a vida não está nem aí se eu gosto ou não gosto. Que bom. Mas não é essa bomba não, viu, Maurício? Diante disso, essa é a parte mais importante que eu quero dizer. Diante disso, eu devo dizer para vocês que muito possivelmente, diante das nossas necessidades mais profundas, muito provavelmente, os nossos piores medos acontecerão. Isso Nos é preparemos, Maurício. uma bomba. Isso É uma é bomba. uma bomba. Os Nossos nossos piores piores medos medos acontecerão. Provavelmente, eu não estou. Quem sou eu para determinar, né, Maurício? Agora, olha só que legal. É muito possível que aquilo que eu mais temo acontecerá. É muito possível. Se prepare. Se prepare. Começando por estruturar dentro de você a convicção de ser absurdamente amado, absurdamente cuidado. Muito bom, Edgar. Fantástico. Acho que são palavras, como sempre, você termina concluindo um assunto e nos dando grande possibilidade de refletir a respeito dele e de outros, né? De fato, chegamos ao final do nosso horário. Um grande prazer ter você aqui conosco. Também todos os nossos companheiros, né, que nos acompanham nesse momento. Antes da finalização, né, eu te agradeço bastante. Conto com você no próximo mês para a gente trabalhar, talvez esse assunto, se você se interessar, né? Achei muito interessante. Nossos piores medos acontecerão. Talvez a gente mude um pouco o tema para não assustar aqueles que chegam, né? De início a esse canal de transmissão do Centro Espírita Amor e Caridade, né? Então, nosso agradecimento. Eu gostaria de te perguntar, você gostaria de fazer a prece de encerramento para nós? É sempre um grande prazer te ouvir. Com muita Então, alegria. eu agradeço a todos e te passo a palavra, então, para esse encerramento. Legal. Muito obrigado por este instante, Maurício. Agradeço ao Amor e Caridade de Bauru. Eu me sinto honrado de estar aqui com o amigo Maurício, conversando sobre temas que me impactam muito também. E também por isso agradeço ao nosso Jesus, esse mestre que talvez antes de mestre é amigo imenso de todos nós, que vem nos ensinar o amor do Pai, imenso, gigante, infinito, e que transparece em cada situação da nossa vida tanto que aos poucos vai nos mostrando que, de fato, nós somos imensamente cuidados e amparados em todos os instantes. Obrigado, Jesus, pela vida ser como é, cheia de amor em cada segundo que existe. Obrigado por nos ajudar a aprender isto, por nos ajudar a fazer com que nosso coração perceba a tua presença em cada instante, para que a nossa vida deixe de ter o medo da mudança e perceba que a mudança é a aventura de viver. Qual a criança que brilha os olhos de alegria diante de cada novidade, porque sabe que vem do Pai amado. Obrigado por este instante e por todos os outros, Senhor. Que a luz do Mestre brilhe
dentro do nosso coração. Que assim seja. Que assim seja. Bom domingo a todos. Foi um prazer estar aqui com todos. Até mais. Que Jesus nos abençoe. Tchau, tchau.